Já que estavam comentando sobre, tipo, qual que é o nível que consegue um conselho tutelar abranger, né, sobre a vida das pessoas e tudo mais, tipo, é uma coisa que dá para perceber que muita gente, principalmente jovens, inclusive, não sabem qual que é a real função de um conselho tutelar. Eu, para ser sincero, antes tipo, do meu pai começar a comentar sobre o assunto, eu também não tinha uma noção Nem eu. muito grande do qual que era a função, mas a gente consegue ver que é muito, muito importante. E daí a pergunta que eu ia fazer era tipo, como que pode ser uma forma que a gente pode mobilizar isso para os mais jovens, mais pessoas saberem sobre o assunto. Tudo mais. Só Ok. para complementar a pergunta do Arthur, se existe possibilidade de, dentro das funções de um conselheiro tutelar, ao longo do seu mandato, também estarem promovendo bate-papos, por exemplo, nas escolas com os jovens, no sentido de mostrar para eles o que é um conselho tutelar e qual que é a importância da participação deles. Era esse o complemento Então, que eu ia fazer. ok. Por favor, pode continuar. Primeiro, falando, né, do que o Arthur disse, eu também antes não sabia muito sobre o conselho tutelar. Na verdade, o conselho tutelar para mim parecia um bicho-papão. Eu como mãe, né, todo mundo sempre, né, vou chamar o conselho tutelar. Não que falavam para mim, mas assim, sempre quando você fala do conselho tutelar, você está sempre falando como se ele fosse uma ferramenta para punir. Divórcio, né? Isso, é sempre para punir. Então, assim, o conselho tutelar, na verdade, ele também, ele não vai cobrar só os pais ou os familiares, eles cobram o Estado, na verdade, né? Sobre uma creche, sobre uma vaga numa escola, sobre um tag, que é o transporte escolar gratuito. Então, assim, são várias coisas, né? Então, assim, a gente também tem muito, eu acho que é até cultural isso, vamos dizer assim, que a gente só olha o conselho tutelar como uma punição para o pai ou para a mãe que tem uma negligência com o filho, e não é isso. Então, eu acho que a partir de agora, até o que o Maurício falou é muito interessante, né? Será que o Conselho Tutelar ele pode fazer uma dentro das escolas, promover debate e tudo mais? Eu acho que isso é importante. Mas antes de Conselho Tutelar, é importante a gente, como sociedade, fazer isso, dentro das nossas redes sociais, não só por conta da campanha, mas depois cobrar, independente se eu ganhar, mas eu quero saber o que o Conselho Tutelar de Santa Amaro está fazendo. Eu quero saber se a minha vizinha que não conseguiu uma vaga, se o conselho atendeu ela. Guilherme, eu tinha até separado aqui uma pergunta, assim, eu estava vendo que o ECA surgiu meio junto com a Constituição de 88, né? Então, desde 1990 é que existem esses conselhos, né? Então, são 33 anos, né? E a gente ainda tem uma situação muito precária, né? Adolescentes ali, muita gente sem escola, muita gente desamparada. Como é que você... Eu queria que você analisasse um pouco como funciona até esse momento que você está aqui. Assim, como é que você já visitou? Depois de, se no caso você seja eleito, você vai trabalhar aonde? Na subprefeitura? Onde vocês trabalham? E como é que funciona hoje? Que me parece que, até a pergunta do Arthur, assim, me parece muito distante da sociedade, distante das pessoas ainda, né? Os conselheiros, assim. Você me falar, eu estou no jornalismo há quase 30 anos, mais ou menos o tempo, eu comecei em 94, então mais ou menos, e eu não lembro de ter entrevistado um conselheiro tutelar, assim, então... E é o que eu tinha falado também. Muitas pessoas de vários setores, assim. Então parece também que existe
essa distância. E se você concordar comigo, por que você acha que existe essa distância? Deixa eu te falar. Fala, Arthur. Não, e é para acrescentar também, que é o que eu tinha falado, que essa distância acontece também, principalmente entre os jovens, e é um órgão muito importante para os jovens também, e acaba que eles são os que menos sabem sobre a importância desse órgão. Sim, o meu pai tinha até dito que um conselheiro tutelar foi eleito com 800 votos só, tipo, muitos poucos votos. Eu peguei hoje a lista lá, então, assim, o conselheiro é eleito com 800, 500 votos, né? Numa cidade como São Paulo, né? Aqui em Santo Amaro, que é enorme São Paulo, são, tá cheio de milhares gente. e milhares de pessoas, né? A mobilização também é pequena, né, para essa eleição. Eu acho várias que perguntas. São várias, mas eu acho que todos têm elementos que vão se conversando. Primeiro, eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que sim, o ECA surge ali no contexto da redemocratização e dessa luta pela garantia dos direitos, mas tem uma coisa que eu sempre falo também, que é direito por escrito nunca garantiu nada para ninguém. Quem efetiva o direito é a política pública. E aí tem várias questões que vocês trouxeram, que é isso. Ok, a gente criou um instrumento de participação muito importante, com um público-alvo extremamente definido, que são os jovens, as crianças e adolescentes, e elas não ficam sabendo. Porque eu acho que existe um processo também de amadurecimento da própria democracia, que a gente precisa da organização das instituições, de uma governança que seja participativa, de uma democracia efetivamente participativa, mas a gente também precisa que as pessoas participem. É um jogo de mão dupla. Mas eu acho que aí tem várias questões, algumas estruturais e outras conjunturais, de por que as pessoas não participam. E acho que uma contradição que é interessante o conselheiro tutelar se elege com 500, 800 votos, dependendo da região, algumas mais, outras menos. Mas, ao mesmo tempo que isso é pouco, se a gente pensa numa eleição, né, que vereador é eleito com 600 votos em São Paulo, não existe. Mas você colocar 600 pessoas para votar para o Conselho Tutelar é muito difícil. Imagino. Porque é isso, não é uma eleição obrigatória. E que nem o Fernando falou, gente, tem 30 anos, mas quando é que isso foi pautado realmente para a gente, ensinado, né? Discutido nas escolas, que nem o Arthur falou, para a gente se engajar e mobilizar. Então, tem esses lados que são difíceis. E, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que existe uma questão estrutural das condições materiais das pessoas, que muitas vezes as que mais precisam do conselho tutelar não podem votar. E aí tem várias questões. Pode ser por não saber, falta de informação, pode ser por uma condição material de ou necessidade de trabalhar nesse dia, pode ser por uma condição material de não ter como pagar a passagem para ir votar. Inclusive, pessoal, uma coisa que acontece desses grupos religiosos evangélicos, principalmente, é que eles conseguem fazer o transporte das pessoas no dia da votação. Então, entende? Isso é uma forma deles conseguirem mais votos, assim. Então, eu acho que são várias coisas que caminham juntas em todas essas perguntas, mas que a gente tem que, sim, engajar e mobilizar para participar, porque o Conselho Tutelar, eu vejo ele duas frentes. Uma, a gente atendendo as demandas, né, de mães, crianças e adolescentes que estão tendo direitos violados, e o que a gente falou, como é que o Conselho Tutelar pode impactar na minha realidade? E como que é? Ele, por ser um órgão, primeiro, autônomo e representante do interesse dos direitos das crianças e adolescentes, ele tem a legitimidade de pautar o poder público. Então, a gente pode pautar as políticas públicas que produzem a nossa realidade. E aí isso vai desde instituir a questão da divulgação e da conversa sobre o Conselho Tutelar nas escolas, pode ser desde a questão da gente conseguir legitimar uma demanda por mais creche, por uma escola melhor, pode ser por mais lazer, esporte. Gente, pode ser em todas as áreas da nossa vida, porque é isso, a criança e adolescente não é só educação, não é só saúde. Ela é tudo, ela é transporte público, ela é a rua. Gente, a verdade a gente não consegue andar daqui até a esquina sem ver algum direito violado. A nossa cidade não é pensada para criança e adolescente. Então, a gente pode avançar em tudo. E aí é o papel do conselheiro tutelar. Eu só queria falar referente a um pouquinho do que vocês estavam falando, não sei se vocês falaram sobre isso, que a Câmara, né, alguns vereadores estavam tentando fazer com que fosse passe livre no domingo para as pessoas irem votar, né?
Sei. Então, eu não sei se isso aconteceu, mas seria muito importante, porque além de não ter divulgação, ainda tem muita gente que tem a dificuldade de votar, né? E justamente por essa questão também de não ser a sua escola regular que você faz, que você vota regularmente. Então, assim, às vezes, para a pessoa ir andando até a escola que ela vai votar, é mais ou menos 20 minutos. Tem gente que é mais. Então, assim, também é importante essa questão do transporte, enquanto tem gente colocando ônibus em alguns lugares para levar as pessoas a troco de voto, né? Isso a gente sabe. Ô, Guilherme, mas você também deu uma pista aqui para a gente, né? A partir do momento que o conselheiro tutelar cobra o Estado por mais educação, por mais creche, é por isso que as pessoas também acabam não sabendo muito também, né? Porque isso também não interessa muito ao vereador, ao prefeito, a quem está no poder, né? De certa forma, é um cargo representante acaba, na verdade, é um representante da sociedade civil, né? Então, ele acaba também, se não for alinhado politicamente ao chefe do executivo da vez ou a sua base, não é interessante para o prefeito, né? Então, eles não vão divulgar, né? O Estado, né? O prefeito, os subsecretários, né? Cabe a vocês e a gente aqui, eu como jornalista, tudo de fazer essa divulgação. Né?